capítulo 11, de 19 a 27. Hoje nós iremos falar sobre a igreja de Antioquia. Estamos nos maravilhando neste livro. Sabemos a história, o único livro histórico do Novo Testamento. Sabemos a história da igreja, é essencial para nós, como o Evangelho chegou até a nós, de que forma a igreja foi desenvolvendo, como começou. E o livro de Atos é um livro essencial para toda a igreja do Senhor, em todo o tempo. Atos capítulo 11, versículo de 19 a 26. Vou ler novamente a palavra do Senhor. Logo após nós vamos orar. Vou pedir ao irmão Misael que ore pela exposição da palavra, após a leitura. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém até o 30, irmãos. Embora eu tenha colocado aí até o 27, mas é até o 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome, e por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, os que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Amém. Oremos pela exposição da palavra do Senhor. Vamos a ela. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos, Senhor, neste momento, agradecer, primeiramente, por esse dia que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui pela saúde de cada um dos irmãos, para podermos aprender, Senhor, a tua palavra, que não vamos aqui, Senhor. Agradecemos ter abençoado a cada um, te pedimos, Senhor, que venha ser neste momento com a palavra, que você vai pregar. O Senhor dê sabedoria no que ele falar, Senhor, para que possamos entender e praticar a palavra nas nossas vidas. Amém. Que seus irmãos não puderem vir e na próxima oportunidade, Senhor, com mais a noite, que possam vir e conhecer e falar por lugar. Agradecemos por tudo, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, amados irmãos,
Hoje nós queremos falar sobre essa amplitude da igreja, né? Como a igreja está se estendendo, crescendo, alcançando outros lugares fora de Jerusalém. Nós já vimos que a igreja, ela começa em Jerusalém, porém, ela já está ali começando a ter não só convertidos judeus, mas também convertidos gentios. A começar por Cornélio e sua família, né, ali em Cesareia. Lá em Cesareia, ali estava a igreja em Cesareia, na casa de Cornélio. Ali já era uma igreja. Mas a igreja em Jerusalém, onde ficaram os apóstolos e os judeus convertidos ali em Jerusalém. Olha, irmãos, nós sabemos que a igreja ela continua crescendo. Ela continua crescendo, ela continua se expandindo. E aqui é registrado que o Evangelho chega aos locais de Fenícia, Chipre e Antioquia, sempre pendendo para o norte de Jerusalém, né? Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Ficando depois de Roma, Roma era a maior cidade, e Alexandria. E Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Havia ali em Antioquia uma comunidade judaica. E havia também muitos gentios, né? Nós sabemos que havia muitos judeus dispersos, né? Judeus da dispersação, judeus dispersos, que não habitavam ali em Jerusalém, mas que habitavam nas outras cidades. Judeus helenitas, falavam grego, né? Falavam também aramaico e falavam grego. Ali eles formavam sinagogas, né? Aqui a gente vai ver o apóstolo Paulo, onde chegava, ele ia para alguma sinagoga, porque todos os judeus ali naquelas cidades, ali onde chegavam, formavam um grupo de judeus e formavam ali uma sinagoga. Não era o templo ficava em Jerusalém, mas eles formavam as sinagogas, tinham congregações. Existe a igreja mãe, existem as congregações, né? Digamos que Jerusalém ficava lá a igreja mãe, onde ficavam os apóstolos. E como os judeus dispersos moravam em outros locais, formavam as sinagogas onde liam a Torá, liam a lei, né? Observavam os preceitos da lei. Ali na sinagoga só não faziam os sacrifícios, como se fazia no templo, mas ali eles ensinavam a palavra de Deus, ali eles cultuavam, né, ao Deus Yahvé, nosso Deus. Então, meus amados irmãos, mas a igreja, ela não só precisava alcançar os judeus, mas precisavam alcançar também os gentios, pelos quais os discípulos foram designados para fazerem isso. Mas especialmente, irmãos, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Mas nós vemos que o evangelho chega aos gentios não só por Paulo, mas chega também por Pedro, ali pregando o evangelho a Cornélio, né, no capítulo 10. E chega também, irmãos, por esses missionários anônimos. Aí, aqui, irmãos, nós iremos dividir esse texto que nós lemos aqui em 3 aspectos. Primeiro, o nascimento da igreja, né? O nascimento da igreja, como se deu essa igreja em Antioquia, a organização dessa igreja, né? E a demonstração do amor
dessa igreja de Antioquia. Nós vamos ver esses três aspectos. Primeiro, o aspecto que como foi que a igreja nasceu, como começou esta igreja. Versículos de 19 a 21 diz assim: então os que foram dispersos, olha como começou, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Aí nos remete para o capítulo 8, né? Para o capítulo 8, aonde houve uma grande perseguição aos judeus helenistas. Eles foram dispersos de Jerusalém, mas aonde eles iam, né? Eles pregavam o evangelho. Filipe, ele foi e pregou o evangelho em Samaria, e muitos se converteram. E continuou, irmãos, o evangelho a ser anunciado, as boas novas a serem anunciadas. Mas, pela leitura que nós fizemos, a princípio, eles só anunciavam isso aos judeus. Porque eles tinham na mente que a salvação somente era dos judeus e para os judeus. Que Deus era somente dos judeus. Os irmãos sabem que houve uma intervenção de Deus para que o apóstolo Pedro entendesse que Deus também escolheu os gentios. E que a igreja não era só formada de judeus, era formada de todos aqueles que se convertessem. E que o evangelho também, irmãos, as boas novas também chegou até os gentios. Mas a mente dos judeus estava assim, de que Deus era somente deles, que o evangelho somente era só para ser pregado somente a eles mesmos. Entenderam, irmãos? Não sabendo de que Deus também escolheu os gentios para fazerem parte da igreja. E novamente eu quero citar aqui o que é um gentio. Os irmãos já sabem que gentio é toda pessoa que não faz parte da nação judaica, da nação de Israel. E esses gentios também aqui, nesse texto, são chamados de gregos, que era outro nome que era chamado também os gentios. Eles eram chamados também de gregos. Aí, a narrativa de Lucas aqui, que Lucas registra esse grande avivamento que houve nessa cidade, como começou? Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, cidades, irmãos, cidades sentido norte ali. Irmãos, antes da gente continuar a nossa leitura, vamos aqui, irmãos, como é que o evangelho ele pode ser espalhado? Como é que Deus faz para que o evangelho chegue até as outros locais, até as outras pessoas? Vejamos, irmãos, que Deus ele tem o seu modo operante de fazer as coisas, dos quais no começo nós não entendemos, mas depois é que a gente vai entender os propósitos, né, do nosso soberano Deus. A exemplo, eu quero deixar aqui de uma árvore, né? De uma árvore. Veja bem, irmãos, como é que uma árvore frondosa, ela consegue se multiplicar? Bom, às vezes os pássaros, né, vão lá, comem o fruto daquela árvore, vai voando para outros locais e lá eles soltam os caroços, né? E aí nasce outra árvore daquela em outro local. Então existe esse método. Qual outro método? Qual outra forma? O fruto cai ali mesmo, ao pé da árvore, né? A gente já sabe. E ali pode nascer outros pezinhos, mas esses pezinhos ali que nascem ali por perto, quase não conseguem vingar. Por quê?
Porque a sombra da árvore impede que o sol chegue ali e também já tem ali aquela grande árvore, né? E ali impede com que aqueles novos pezinhos, eles cresçam. Porém, se estiver mais afastado, né, aqueles pezinhos daquela árvore, aqueles frutos, vai crescer mais. Existe outro método sobre o qual esta semente ela pode chegar mais longe. Então, existe o método da semente chegar mais longe. As aves que comem o fruto e carregam os frutos e espalham, né? A própria árvore que cai o fruto ali mesmo. Mas existe um método tão eficaz quanto todos esses, ou seja, talvez o método mais eficaz. E esse método que Deus está usando aqui para espalhar, para que o Evangelho chegue até aos gentios. Qual o método? O método, irmãos, o método dos ventos fortes, o método da tempestade, do vento forte. Um forte vento, quando pega esta árvore, balança esta árvore, aquele vendaval pega aqueles frutos, carregam para longe. Veja que está causando um certo sofrimento naquela árvore, não é isso? Está causando um certo sofrimento. Porém, aqueles frutos, eles podem se espalhar, chegar em outros locais. Eu quero dizer isso, irmãos, para comparar com aquilo que Deus está fazendo com a igreja. E ele usou o método, permitiu o método da perseguição na igreja. Então a igreja foi perseguida e aqueles irmãos que foram dispersos, que estavam ali somente em Jerusalém, foram dispersos para outros locais. O que foi que eles foram fazer? Semear a palavra de Deus. Missionários. E aqui está, irmãos, os missionários anônimos. No capítulo 8, no capítulo 9, né, antes do capítulo 8, que fala de Filipe, vai falar ali do missionário que não é anônimo, Filipe, né? Filipe pregou o evangelho em Samaria, a missão de Filipe, então não é anônimo. Mas aqui, irmãos, não existe aqui nomes para esses missionários. Diz que esses irmãos que foram dispersos por causa da perseguição, ou da tribulação que sobreveio a Estevão, eles se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. Aí no versículo 21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Como essa igreja nasceu em Antioquia, é que esses missionários anônimos, não só, irmãos, eles anunciaram o evangelho somente aos judeus, mas aqui no versículo 20 diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene. O que foi que eles fizeram? E que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Quem eram os gregos? Gentios, que é outro nome para ser dado aos gentios. Nós não sabemos como Deus preparou eles para falar também aos gentios. Se com Pedro, Deus teve que intervir, falando um sonho a Pedro, descendo os lençóis, cheio de animais imundos, e dizendo uma voz: Pedro, mata e come. Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor.
Aí depois Pedro veio entender que Deus estava falando que aquilo que Deus purificou não é para se considerar imundo ou comum. E ele entendeu que estava falando dos gentios. E que ele também podia comer com os gentios, não comeu com os gentios. Jamais Pedro comeria na casa de um gentio. Jamais. A não ser com uma intervenção de Deus. Ele não só entrou na casa dos gentios, ele não só compreendeu que Deus também estava salvando os gentios, mas ele compreendeu também que ele podia se alimentar com os gentios. Né? E ele se alimentou com os gentios. No capítulo 11, Pedro vai se defender depois que ele chega em Jerusalém. Os discípulos, os outros apóstolos, irmãos, chegaram até a Pedro e disseram: olha, nós sabemos o que aconteceu, você entrou na casa dos gentios. O que foi que Pedro teve que fazer, irmãos? Trazer uma defesa para poder mostrar à igreja de Jerusalém que os gentios também se converteram ao Senhor. E ele diz: olha, assim como aconteceu conosco, aconteceu também com eles. Nós não podemos desprezar isso. Então chegou ao convencimento da igreja que os gentios também, irmãos, Deus também está trabalhando com os gentios no versículo 18, 11, versículo 18. E ouvindo eles, os da igreja de Jerusalém, Pedro trouxe a sua defesa para convencê-los que Deus estava salvando os gentios. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então a igreja em Jerusalém já está com a cabeça mudada, através do testemunho de Pedro. Agora, na nossa narrativa aqui, vocês vão ver, irmãos, como a igreja agora está se desenvolvendo e também os gentios se convertendo em outros locais. Então a igreja começou. Como essa igreja, irmão Miguel, ela teve o seu nascimento com esses missionários anônimos que, com a perseguição de Estevão, eles foram anunciar não somente aos judeus, e não sabemos como esses de Cirene, esses de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia, e ali em Antioquia falavam também aos gregos, sabendo que eles só falavam o evangelho aos judeus. Mas nós não sabemos como eles foram preparados. Lucas não registra como esses missionários aqui foram preparados para falar não somente aos gregos, mas também não somente aos judeus, mas também aos gregos, que é os gentios. Não é registrado isso, só é registrado como foi que Pedro chegou a esse consentimento. A verdade é que os gentios abraçaram a fé. A verdade é que aquele local ali, aquela grande cidade, teve ali uma grande igreja, formada de judeus e formada de gentios. Veja bem, irmãos, como a cruz de Cristo une os povos. Como a cruz de Cristo, como o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Boas Novas, pode fazer. Como pessoas podem ser transformadas através do Evangelho do Senhor Jesus. Então assim começa ali um maravilhoso trabalho com esses missionários anônimos. Chipre, esses missionários que veio de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também do Senhor Jesus, do Evangelho do Senhor Jesus. Em que consiste o Evangelho do Senhor Jesus? Eu sei que os irmãos sabem que o que é que eles pregavam a respeito do Senhor Jesus, que chegavam a convencê-los e se converterem. Primeiro, eles pregavam
falando das profecias que se cumpriram naquele homem, chamado Jesus de Nazaré. Eles expunham as Escrituras, mostrando que tudo que estava registrado a respeito do Messias se cumpria no Senhor Jesus Cristo. Segundo, eles falavam da morte do Senhor Jesus Cristo, do sepultamento. Mas a nota tônica do Evangelho do Senhor Jesus Cristo que eles falavam era a respeito da ressurreição de Cristo. Como ele apareceu aos discípulos, como ele subiu ao céu. E, no entanto, eles compreendiam que o Senhor, que as Escrituras falavam do Senhor Jesus Cristo. Lembra do eunuco que estava lendo em Isaías 53? E Filipe explicou a ele, ele disse: de que é que fala esse texto aqui? Eu não compreendo. Isaías está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? E Filipe vai, através do Espírito Santo, explica que aquele texto está falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo e que aquele texto se cumpriu ali naqueles dias. Aquele homem se converteu. As boas novas de Jesus, as boas novas, ou seja, o Evangelho de Jesus consiste na sua morte e na sua ressurreição, e que ele, irmãos, tem poder para perdoar os pecados. E que esse Messias, ele está de braços abertos, estendido, para até mesmo os seus malfeitores, para até mesmo perdoar aqueles que o haviam ofendido, aqueles que haviam rejeitado, que ele estava disposto a perdoá-los. E esses gentios, esses judeus também compreenderam esta boa nova do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É anunciar a sua morte e anunciar a sua ressurreição. Sendo ele ressurreto, ele está disposto que as pessoas ingressem no reino dos céus, através do arrependimento e da confissão dos pecados. Versículo: como é que eles conseguiram ter bom êxito na evangelização? Versículo 21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava sobre eles. O que significa, irmãos? O poder de Deus para convencer os ímpios estava com eles. Que não era a palavra, não era eles que convenciam os gregos e os judeus, não era eles, era o poder de Deus. Era o poder de Deus. Entenderam, irmãos, que nós não temos poder nenhum de convencer ninguém. Por mais que você se esforce, você não tem poder para convencer ninguém. Não adianta. O poder para convencer as pessoas é de Deus. É Deus, irmãos, que pode fazer com que o ser humano morto em delitos e pecado possa acordar para a salvação. É só Ele, o Espírito Santo de Deus, que pode fazer isso. Não havia poder nenhum nos missionários judeus, mas havia nele a missão de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E através do anúncio do Evangelho, aquelas pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Então, a mão poderosa do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. O poder de Deus para convencer as pessoas do seu estado de pecado. Então, muitos se converteram ao Senhor. Em segundo lugar, irmãos, primeiro nós já vimos como essa igreja começou. Então, já temos convertidos? Muitos. Já temos muitos convertidos. Já temos missionários para anunciar o Evangelho? Sim. Já temos o verdadeiro Evangelho? Sim.
Então a igreja se inicia. A semente foi lançada em boa terra, em bom solo. E com certeza, quando a semente é lançada em bom solo, essa semente vai crescer e vai germinar, irmão Israel. Essa semente vai crescer e vai germinar. E é isto que acontece. Esse avivamento nessa cidade. Agora, irmãos, em segundo lugar, nosso segundo aspecto para nós vermos como a igreja de Antioquia se desenvolve é que a igreja se torna organizada. Como ela se organiza, então? Então, ela começa, mas ela precisa ser organizada. Não é isso, irmão Miguel? Ela precisa ser organizada. Irmã Rosa, como é que a igreja ela é organizada? Sabia que existe igrejas desorganizadas? Exemplo, olha, antes de até mesmo ler, talvez eu até estou me precipitando, talvez eu pudesse trazer isso em aplicação. Mas exemplo, alguém vai ao seminário, faz um estudo, e pensa que ele já pode sair por aí fundando igrejas e colocando o nome dele lá, né? Não foi eu que fundei essa igreja, e aí vai. Não é assim. Não é assim. Eu vou lhe mostrar como é que funciona, como é que uma igreja é organizada. Por isso, irmãos, é dado passo a passo, para uma igreja ser organizada. Em segundo lugar, irmãos, uma igreja organizada, a partir do versículo 22. Como foi que ela se organizou? A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Como é então que uma igreja, irmã Laura, pode ser organizada? Primeiro, irmãos, ela tem que passar pelo crivo dos apóstolos. O que é que a igreja mãe, digamos assim, ela fez? Ela enviou alguém capacitado. Alguém capacitado para ver o trabalho, ver o trabalho, possivelmente levar um relatório à igreja e dizer: olha, nós apoiamos. Nós vemos que é a boa mão de Deus. Nós vemos que é Deus que está fazendo a obra. Nós vemos que ali, irmãos, não é meramente coisas humanas. Os irmãos lembram aqui que quando aquele rapaz chegou aqui, Gustavo, e depois terminou o culto, a mãe dele chegou, qual foi o testemunho que ela deu? Quando ela chegou, não foi quando terminou o culto não, durante o culto ela chegou. Ela disse que ela veio ver onde estava o Gustavo. Do nada Gustavo apareceu aí. E aí ela disse, no final, o que ela disse? Vejo que é de Deus. Vejo que é uma obra de Deus. As pessoas sabem quando é de Deus e quando é do homem. Quando é apenas do homem. Então, o que foi que aconteceu? A igreja então se reúne e envia. Esse enviar aqui, irmãos, está no mesmo sentido de um apóstolo. O Barnabé está representando o apostolado. Ele está representando ali um apóstolo. Ele está sendo enviado. E apóstolo significa enviado. Enviado. E ele é enviado ali até Antioquia,
chegou até o conhecimento da igreja. Então a igreja, né? A igreja, ele envia e enviou alguém especial. A igreja escolheu bem. Enviou Barnabé. Nós sabemos que no capítulo 4 fala que Barnabé, ele é filho da consolação. Esse homem de paz, acolhedor, esse homem cheio do Espírito Santo, é quem vai ver a igreja em Antioquia. E ele vai chegar até Antioquia para ajudar aquela igreja. Para ajudar. Vejamos bem como ela foi organizada. A partir do 22. A notícia a respeito deles, da convenção dos irmãos em Antioquia, chegou até em Jerusalém. Aí, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram aqui, no sentido de apóstolo, Barnabé até Antioquia. Lembra de onde era Barnabé? Claro, um judeu que era de onde? De Chipre, natural de Chipre, né? Barnabé, natural de Chipre. Muito bem, irmãozinha. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Qual foi a exortação de Barnabé? Primeiro, ele chegou e viu algo especial. O que foi que ele viu? A graça de Deus. Ele percebeu que aquelas pessoas ali tinham recebido o favor imerecido de Deus. E logo em seguida, o que foi que ele fez? Ele mandou o pessoal embora. Sai daqui, vocês gentios. Gentio não é para se misturar com os judeus, não. Sai, vamos embora. Sai daqui, vai procurar os meios de vocês. Vocês são imundos, vocês comem carne de porco, vocês são imundos. Não. O que ele fez? Ele se alegrou muito com aquilo. Ele se alegrou. E ele exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Não é à toa, irmãos, que esse homem era filho da consolação. Filho da consolação. A pessoa certa foi lá, irmão. Deus instruiu a igreja através do Espírito Santo para enviar a pessoa certa. Agora imagine, irmãos, que se fosse um cidadão chamado Diótrefes. Imagine se lá fosse um cidadão chamado Diótrefes. Olha aí, irmãos. Terceiro livro de João. A diferença de Barnabé para esse cidadão aqui, irmãos. Tem pessoas de todo jeito na igreja, não tem? Veja só, irmãos. O que era que Diótrefes fazia, né? João escreve à igreja e diz, acharam aí? Terceiro livro de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo vos faço voto por tua prosperidade e saúde. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, pelo seu testemunho da sua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A alegria de João de saber que os irmãos estavam firmados na verdade. Mas tem um aqui, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isso fazem mesmo quando são estrangeiros, está vendo? Estrangeiros, podem ser outras gentios, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores da verdade. Olha aí, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica.
proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e o expulsa da igreja. que homem, que cidadão, irmãos. Não só, olha só, a descrição desse cidadão, proferindo palavra contra nós, né, palavras maliciosas, ou seja, falando dos apóstolos, mal dos apóstolos, não atendendo à autoridade dos apóstolos, e não satisfeito com essas coisas, nem mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Imagine se é Diótrefes que vai para Antioquia. Acabava com a igreja de Antioquia. Meus irmãos, eu quero dizer que há também Diótrefes na igreja, mas há também Barnabés. Há pessoas que chegam em uma igreja e acabam com a igreja. Fala mal daquele que estava na frente, né? Fala mal do que estava na frente. Sente-se melhor do que os outros. Sente-se melhor do que os outros. Sente-se que se ele estivesse ali, as coisas estavam melhores. Passa isso para os irmãos e a igreja se enfraquece. Em vez dele animar a igreja, em vez dele levantar a igreja, ele faz a enfraquecer a igreja. É um Diótrefes. Mas há Barnabés na igreja também. Há homens que chegam, percebem a graça de Deus e chegam para ajudar. E ele não é a tal ponto de como autoridade ali naquela igreja, ele não veio para exercer a primazia. Por quê? Porque ele pede até ajuda. Ele vai em busca de Saulo. Saulo tem que me ajudar. Na igreja da Corinto, Senhor, que para a igreja, meu Deus, eu já imaginava quando ela ficava de mim, já falava. Já ia falar mal dos outros. Incomoda até quem está perto, porque, olha só, irmã Laura, a pessoa senta perto de você e a pessoa está lá pregando e ela está lá falando mal. Fala mal do pregador, fala mal dos irmãos, fala mal da direção, fala mal. Então, são essas pessoas que nem expulsam os que já estão, e quem quer entrar, elas não deixam. Tem esse tipo de pessoas que nós, infelizmente, temos que conviver. Mas porém, meus irmãos, existem irmã Laura, existem Barnabés. Versículo 25. Barnabé não exercia a primazia, mas exercia o dom de pacificar. O dom de pacificar. A palavra grega eu já gosto, eirene. Quase é meu nome. Afinal, meu nome significa pacificador. Irene, em grego, significa pacificador. Eirene é a palavra para paz, né? Ele exercia essa paz. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que significa parecidos com Cristo ou discípulos de Cristo. Embora, irmão, seja uma conotação de zombaria. Ali os gentios, a palavra cristão aqui nesse contexto, está em um tom de zombaria. Está em um tom de zombaria. Não está de elogio, mas um elogio para nós, para eles, os cristãos. Porque, olha, o chamado de cristão significa o quê? O que significa, irmão Miguel? Que eles estavam parecendo com quem? Com Cristo. Discípulo de Cristo, seguidor de Cristo. E para eles era elogio, mas para os gentios era zombaria. Termos de zombaria. Tanto que os cristãos, irmãos, eles não adotaram esse nome. Eles preferiram ser chamados de irmãos, ser chamados de santos, né? Tanto que os apóstolos não se dirigem, a não ser Pedro,
na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16, ele vai falar do se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso. A não ser também no capítulo 26 e 28, que Lucas vai citar o nome cristão. Fora isso, não vai ser mais citado na Bíblia. Para nós, irmãos, é um motivo de grande alegria ser chamado de cristão, né? Que significa seguidor de Cristo, ou está parecendo com Cristo, ou vivem parecendo com Cristo, ou falam de Cristo, né? Ou falam de Cristo. A identidade dos discípulos aqui, que é o chamado de santos, que foi chamado também de os do caminho, né? Foram chamados de discípulos, agora são chamados de cristãos. Qual nome você prefere? Do caminho, que anuncia o caminho, ser chamado de discípulo, porque é discípulo do Senhor Jesus, ser chamado de santo, ou ser chamado de cristão? Qual nome você prefere? E por último, olha, irmãos, desses nomes que eu citei aqui, eu prefiro ser chamado de santo, que significa separado, os nossos santos irmãos, ser chamado de cristão, ser chamado de dos do caminho, ou ser chamado de discípulo, do que ser chamado de evangélico. Porque a conotação de evangélico hoje, irmãos, está defraudada. Os evangélicos hoje não representam mais a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo isso nas marchas para Jesus, que inventaram, e as zombarias que está tendo, levando o nome de evangélico. Todo mundo hoje é evangélico, né? Todo mundo hoje é evangélico. O Wesley Safadão é evangélico, foi até batizado, mas continua na sua safadeza, né? Continua na mesma coisa. Não é evangélico, mas é evangélico. Carla Pérez é evangélica. E outros aí, todos se chamando de evangélicos, mas continua na mesma coisa e envergonhando este nome. Meus amados irmãos, eu quero concluir esta mensagem dizendo aos irmãos que esta igreja, ela teve um grande avivamento. Ela recebeu um grande avivamento. Não só ela parecia com Cristo, não só ela se identificou com Cristo, mas também ela demonstrou amor. Porque, irmãos, houve uma grande fome. E ela demonstrou também gratidão. Amor e gratidão. Houve uma grande fome e o que foi que aconteceu? Eles pegaram, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então eles demonstravam o que? Primeiro, amor. Primeiro, amor. Segundo, eles demonstravam gratidão. Por que, irmãos? Porque eles receberam, esses irmãos vieram de onde? Para trazer o evangelho até eles. Vieram de onde? Foi de lá, da Galileia, de Jerusalém. E por que eles enviaram justamente para os irmãos de lá? Para os irmãos de lá. Porque eles se identificavam. E tinha reciprocidade, gratidão. Eles tinham gratidão. Então eles socorreram a igreja lá, os irmãos da Judéia. Lembra que os irmãos da Judéia fizeram? Venderam as posses, tudo, e depositaram aos pés dos apóstolos. E agora chegou uma grande fome. E agora, irmãos, como essa igreja vai se valer? Entendendo, então, irmãos, que a forma que eles tinham de vender os bens e depositar aos pés dos apóstolos, ela não se sucedeu, não era um padrão para as igrejas. Não foi um padrão para as igrejas, foi um começo para
mais de 5.000 pessoas ali seriam atendidas. Então eles atendiam as viúvas, né? E ali o crescimento da igreja. Mas nós vemos muito bem que isso não se sucedeu, não foi um dogma da igreja, não foi algo que continuou, muito pelo contrário, os irmãos desta igreja aqui de Antioquia socorreram eles. E por último, irmãos, os sucessores, nós vemos aqui sucessores dos apóstolos. Quais foram os sucessores dos apóstolos? Dizem que o Papa foi sucessor dos apóstolos. Negativo, irmãos. Antibíblico. Quando os papas, quando os apóstolos morreram, não se preparava outro apóstolo para ficar no lugar. Não, irmãos. Quem substituiu os apóstolos foram aqui registra o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros. O que é presbíteros? Pastores que ajudavam a igreja. Eram pastores, né? Itinerantes, ajudando na igreja. Eram homens de Deus, que logo os apóstolos morreram e a igreja foi, os líderes foram os pastores, né? Os presbíteros, foram homens de experiências e não papas, né? Não teve nenhum sucessor de Pedro, o sucessor de Pedro papal, o sucessor de Pedro foram os pastores, como o próprio Pedro escreveu. Pastor como vocês também, né? O próprio Pedro era pastor e também ele se identificava ali como pastor também na sua carta e direcionando também aos pastores. Então não há um sucessor de apóstolos, não há um sucessor de apóstolo. Há sim, irmãos, uma preparação de Deus para que pastores pastoreiem a igreja do Senhor. O Senhor Jesus Cristo mesmo falou ao próprio Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude, primeiro, a ser como Barnabé, homem de paz, homem que ajuda na obra, pessoas que ajudam na obra, pessoas que têm um espírito para ajudar, né? Que nós, irmãos, vemos quando recebemos de Deus a notícia de que há pessoas se convertendo, de que há pessoas recebendo a palavra, que nós também enchemos o nosso coração de alegria, ver que as pessoas também estão recebendo a graça, de alegria, porque a salvação está aí disponível a todos que creem. E, irmãos, e por último, que nós venhamos exercer o amor sempre que preciso, ajudar a todos os nossos irmãos que precisam, que nós venhamos ter esse coração dilatado para o amor sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.